Amém? Graça e paz a todos. Vamos orar. Que Deus possa usar a nossa querida irmã. Uma palavra vinda dos céus, eu tenho certeza. Porque sempre, quando a gente se reúne, a palavra de Deus diz que dois concordarem, será feito. Então, nós estamos mais que dois aqui. Então, eu tenho certeza que é uma palavra rema dos céus para o nosso coração. Amém, querido? Amém. Eu tenho certeza. A paz, boa noite. Eu tinha preparado uma palavra semana passada, só que ontem Deus me incomodou, me fez mudar. E eu vou falar no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Deixa eu ver aqui meu esboço. É sobre Bartimeu, o cego de Jericó, que clamou fervorosamente enquanto muitos repreendiam, ele perseverou em sua fé. E ele conseguiu alcançar a cura que ele tanto desejava. Colocou aí? E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Para muitos, ele era um simples cego atrapalhando, né? Estava no meio do caminho atrapalhando, né? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu tinha em seu coração a determinação que ele não poderia perder aquela oportunidade, né? E ele clamou, pois ele certamente já sabia quem era Jesus, né? Provavelmente ele já tinha ouvido falar das maravilhas que ele tinha feito, e mesmo ele tendo essa deficiência, né, ele cria em Jesus, né, aquele que poderia fazer ele ser curado, né? E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão queria calá-lo, mas ele não deu ouvido, ele persistiu, né? Ele insistiu tanto, apesar da multidão querer paralisá-lo, né? E Jesus ouviu o clamor dele em meio à multidão. E assim somos nós, né? Deus, ele ouve as nossas súplicas, né? Parou Jesus e disse: chama-o. Chamaram então o cego, dizendo-te: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele ficou tão feliz, né, que levantou-se apressadamente e foi, né, ao encontro de Jesus, né. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Vocês acham que Jesus não sabia o que ele queria? Claro que ele sabia, né? Mas o que ele queria? Ele queria que ele falasse, que ele declarasse com a boca dele. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguir Jesus estrada fora. Que lindo, né? Eu entendo assim, que a partir do momento que ele declarou o que ele queria, Deus, através da fé dele, Deus realizou o desejo do coração dele, né? Que era enxergar. E Bartimeu, ele acreditava que Jesus podia mudar
a sua deplorável situação. Ele era praticamente obrigado a viver naquela situação, né? Mas assim, ele não se acomodou com aquela situação, não permitiu que aquilo viesse paralisar a sua vida, né? Na oportunidade que ele teve, ele correu atrás, ele buscou, né? Porque ele ouviu falar daquele que tudo pode, que poderia mudar a situação da vida dele, né? Que era Jesus. E na primeira oportunidade, ele foi o quê? Começou a clamar, mesmo em meio à multidão, ele não se importou, ele clamou ao Senhor. E Jesus ouviu e atendeu o pedido dele, né? E ele clamava, e quanto mais pediam para ele se calar, cada vez mais ele clamava mais ainda. Por isso, não se acomode, que nós não venhamos nos acomodar com as situações que possam estar acontecendo na nossa vida, né? Vamos em encontro de quem? De quem pode mudar a nossa situação, mudar a nossa vida, né? Podemos estar passando por um momento difícil, mas nós temos um Deus que tudo pode, que é o Deus do impossível. Ele está ali, Ele só quer ouvir a nossa voz, então que venhamos falar com o Senhor. Porque Ele realiza o impossível nas nossas vidas. Mas Ele quer que a gente fale, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele sabe o que cada um de nós quer, o que cada um de nós desejamos, mas Ele quer que a gente fale, que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente busque por Ele, né? E como que nós temos que fazer isso? Não parar de clamar, ter a fé como esse homem teve, né? Ter uma visão espiritual que leve além dos nossos olhos físicos, né? Para nós muitas coisas são limitadas, mas nós servimos um Deus que é o Deus do impossível, que para Ele nada é impossível. Então nós temos que crer nesse Deus maravilhoso, que quer mudar as nossas vidas, mas nós temos que deixar Ele tocar o nosso coração. E Ele vai ouvir as nossas aclamamos, né? Ele vai ouvir e Ele vai perguntar: o que queres que eu faça? E nós temos que falar para o Senhor: Pai, me ajuda nisso, Pai, eu quero isso. E Ele vai fazer. Ele vai porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas limitações, os nossos desejos, mas é tudo no momento dEle, é no tempo dEle, né? A gente só não pode perder a esperança, né? E temos que buscar cada dia mais. Nós estamos vendo aí, os momentos estão cada vez mais difíceis, né? Mas nós não temos que olhar as circunstâncias, né? A gente tem que olhar o quê? Ao Senhor. Tudo pode estar arruinando nossa volta, mas quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, Ele faz o impossível para nós, para nos alegrar, né? E eu separei aqui no meu rascunho algumas lições que podemos tirar, né, dessa passagem, né? A primeira lição é a perseverança na fé. Temos que ter fé, porque, como disse, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Bartimeu, mesmo diante da deficiência visual e das suas dificuldades da vida, ele não desistiu de clamar por aquele que tudo pode. Ele persistiu, mesmo quando aqueles que ao seu redor repreendiam e tentavam calá-lo. Ele não se cansou, ele não deu ouvido às pessoas que estavam à volta dele. E devemos aprender com essa perseverança, né? Não importa a circunstância que está à nossa volta, né? Não devemos deixar de buscar a presença do Senhor, que é mais importante. Buscar por aquele que tudo pode. Mesmo quando a circunstância parecer adversa, Deus, Ele honra a perseverança do coração de quem o busca, com aquele que busca com verdade, né? E a segunda lição que podemos tirar é o poder da humildade. Ao chamar por Jesus, Bartimeu demonstrou profunda humildade ao reconhecer a sua necessidade e a sua limitação. Nós somos limitados, né? Nós somos limitados, nós somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta a gente querer fazer algo através com força do nosso braço, que a gente não vai conseguir. Porque é Ele que nos dá, primeiramente, o fôlego de vida. Toda manhã Ele nos dá a oportunidade de vivermos mais um dia, de fazer a diferença, né? Glória a Deus.
E ele se despiu do orgulho e da vaidade, né? Mostrando publicamente que estava disposto a se humilhar perante o Senhor. Assim somos nós não temos que ter vergonha de nos humilhar perante o Senhor, porque Ele vai nos honrar. Glória a Deus. A humildade, ela atrai a graça divina e nos aproxima do coração do Pai. Eu creio assim que Deus, ele fica maravilhado quando nós estamos quebrantados perante Ele, né? Quando nós nos humilhamos perante Ele. E a terceira lição é a importância da fé inabalável, né? A fé de Bartimeu foi inabalável, mesmo diante das dificuldades que surgiram ao seu redor, ele cria que Jesus podia curá-lo e não duvidou nem por um momento. Então nós temos que crer verdadeiramente que Deus, ele pode fazer. Mesmo que às vezes o diabo ele tenta soprar, colocar dúvida, incredulidade no nosso coração, nós temos que saber repreender, né? Por isso nós temos que estar com a nossa fiação alinhada com o Senhor, para a gente, quando isso acontecer, a gente repreender, saber que é o inimigo tentando, né, nos amedrontar, nos paralisar. Então nós temos que ter esse discernimento também. E essa fé sincera e confiante foi recompensada pelo próprio Cristo, que atendeu ao clamor do cego e lhe devolveu a visão. E aprendemos a confiar incondicionalmente no poder e na vontade de Deus, sabendo que Ele sempre age para o bem daqueles que o amam. Deus, ele jamais vai nos deixar desamparado. Ele sempre vai nos dar um refúgio, Ele sempre vai nos dar um escape. Ele sempre vai estar ali conosco para nos socorrer, independente de qualquer situação, seja ela financeira, na saúde, Ele sempre vai estar ali para nos dar um escape. E a quarta lição é o testemunho vivo do poder de Deus. Após ser curado por Jesus, Bartimeu não apenas recuperou sua visão física, mas também ganhou uma nova perspectiva de vida. Ele se tornou uma prova viva da transformação que Cristo pôde realizar. E assim é com nós, né? Nós somos testemunhos, né? Então, cada vez que Deus, ele opera um milagre na nossa vida, nós temos que testemunhar para edificar o nome do Senhor, né? Porque quantas maravilhas Deus já fez nas nossas vidas, né? Então nós temos que falar das maravilhas que Ele fez. Que nós somos testemunha. Onde quer que nós fomos, nós somos testemunha. E nós temos que vigiar também como que nós estamos dando esse testemunho, né, para o Senhor, né? As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Então, primeiramente, nós temos que dar esse testemunho, né? Nós somos cristãos e nós temos que transpor Jesus, né? Para que as pessoas vejam e vejam, ó, que ele é um servo do Senhor, né? E da mesma forma, quando pedimos que Jesus entre em nossos corações e cure-nos espiritualmente, nós tornamos testemunha viva do seu amor e do seu poder. E esse poder ele tem que impactar, né, ao nosso redor, né? As pessoas que estão à nossa volta, né? Eles têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. E que possamos meditar nessas lições, né? E colocá-las em prática no nosso dia a dia, né? Independente de qualquer situação que possamos estar passando, nós temos um Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que faz um milagre na nossa vida. Eu sei que nós estamos em poucas pessoas, né? Mas imagina quanto Deus se alegra, né? Nós estamos disponibilizando um tempo de nós para estar aqui hoje, né? Para glorificar o nome dele, né? Para agradecermos, né? Porque nós temos que agradecer sempre ao Senhor, não só pedir, né? Porque Ele sabe o que cada um de nós precisamos, né? Nós temos que também aprender a agradecer sempre. Eu acho que nós, a partir do momento que nós acordamos, a gente já tem que dar graças a Deus, glória a Deus, que nós estamos vivos, nossos filhos estão bem, nossos esposos, estamos com saúde. Nós sabemos que muitas pessoas estão aí, ó, querendo ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, estar aqui, né? E não podem, né? Por algum motivo, né? O Senhor, Ele conhece cada um, a intimidade de cada um, né? Mas glória a Deus pela vida de cada um que aqui está. E que possamos ficar com essa palavra, né? Creio que Deus, Ele vai operar o milagre que cada um está pedindo, está clamando, que nós não venhamos esquecer disso, né?
Estamos com algum problema? Clame ao Senhor, mas clame mesmo, não desista de pedir, porque Ele pode, Ele vai realizar, desde que esteja na vontade dEle, né? Então, que a vontade dEle venha alinhar com a nossa. Amém? Então, era isso que eu queria passar para os irmãos. O Senhor, eu tinha preparado um esboço eu ia falar sobre Gideão, e o Senhor mudou de uma forma ontem, e eu não conseguia ler o que eu tinha preparado. Aí eu fui buscar no Senhor, o que o Senhor quer que eu passe? E aí Ele me deu essa palavra. Então, eu creio que seja uma palavra rema para a vida de vocês. E não importa o que vocês estejam passando, que venhamos pedir para o Senhor que Ele venha nos curar da cegueira espiritual, que nós venhamos ter o Espírito de Deus, né? Que venhamos ter o discernimento do Senhor, né? E que venhamos fazer que nem Bartimeu, não desistir dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, dos propósitos que nós temos, né? Em meio a qualquer circunstância. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. No momento certo, Ele vai realizar. Amém? É isso aí, gente. Obrigada. Já, ferrado. Foi rápido, direto. Eu tava ali sentado e você estava falando. Então, por isso que é bom a gente vir no culto, que Deus ele fala assim pra gente. Quanto mais você me busca, mais eu amplio o leque de conhecimento e de sabedoria sobre a vida de cada um aqui, viu? Então, Deus começa por você. Deus está te dando um intelecto para você, olha só, destrinchar a palavra. Amém. Tá? E você vai ampliar cada dia mais. Deus está trabalhando com você e Deus, Ele quer que você já mergulhou. Sabe como é que quando mergulha, você não escuta aquele... Até o ouvido. Então, Ele quer que você perca esse tempinho e dá um mergulho. E nesse momento Ele vai falar com você. Tá bom? Deus vai falar com você nesse mergulho. É muito rápido, mas Deus ele vai falar com você. Tá bom? A Bia, o Senhor está te dando um escape. Escape. Algo que está te incomodando muito e Deus está dando um escanteio. Tá bom? Você, doutor do coco, Deus está puxando a sua orelha. Deus está dizendo para você: eu tenho mais para te dar. Eu tenho muito mais para te dar. Você que não percebeu. A visão que eu tenho para você, diz Deus, é muito mais ampla do que aquilo que você está visualizando. Então existe muito mais para Ele dar a você. Então você precisa se aproximar. Se aproximar. Amém? Amém. Querida Fabiana, Deus tem um propósito na sua vida. E você paralisou isso na maternidade. Deus quer retomar isso na sua vida. Está entendendo? Então, não perca tempo. Não perca tempo. Tá? É isso aí. Silvia, Deus vai colocar um ok naquilo que você tanto almeja. Tá bom? Ele vai dar o ok para você. E vai ser muito bom, você vai agradecer ao Senhor. Ô Leandro, o Senhor Deus, Ele está dizendo que Ele vai, nessas pequenas coisas,
Ele vai tornar, com a ajuda dela, ele vai tornar essas pequenas coisas grandes. Entende? Nessas pequenas coisas que vocês, às vezes vocês perdem um tempão, é um serviço pequeno, né? Mas é nessas pequenas coisas que ele está dizendo assim que vai ampliar. Ampliar. Ó, ampliar. Significa que vocês vão granjear mais. Entendeu? Amém? Amém. Maria do Carmo, Deus está dando um livramento na tua casa. Tá? Livramento de acidente na tua casa, com os teus. Amém? É isso. Amém. Então, a palavra de Deus é essa. Vem a mim e eu. Amém, querido? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Vem culto, 10h30. Você fique na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.